Olá, boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindas. Está aproveitando para fixar o conteúdo. Ok. Olá, tudo bem? Boa noite. Aguardando o pessoal entrar. E daí conferir também, dar o retorno pra gente se o som tá ok. Ok. Boa noite para quem já entrou. Então, a live é hoje sobre sono. Queria aproveitar e perguntar para o pessoal. Opa, desculpa, a live hoje é sobre alimentação. Perguntar para o pessoal que já entrou, todo mundo já comeu, se alimentou direitinho, saudável. E aí, vou ver. Som tá ok. Isso. Todo mundo que entrou até agora já jantou, se alimentou corretamente, porque o tema é hoje sobre alimentação. Tá todo mundo quietinho, já comeu, ok. Olá, Ana. Ó, tem gente que vai jantar enquanto assiste a live. É assim, a gente vai fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. É verdade, é por aí mesmo, assim, que as coisas acontecem. Esperar o Alexandre entrar, a gente manda o convite para ele. Foi aí para ele, vamos ver. Então, queria ir comentando com vocês que foi muito engraçado porque o tema é meu filho não come, o que eu faço? E daí teve pessoas que foram mandando mensagens e falando, eu preciso de uma live ao contrário, meu filho come demais, o que eu faço? Então, a gente vai enfocar na questão da alimentação, também explora um pouquinho a questão Opa, só um pouquinho, mandar o convite. Esperar ele entrar. Então, a gente vai explorar um pouquinho também a questão de... Olá, Alexandre, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Regina? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Legal, a gente está de volta fazendo live, hein? Acho que deu Ah, certo a muito legal. combinação. Estava perguntando Verdade. para o pessoal que entrou se o pessoal já tinha jantado, se estava todo mundo tinha se alimentado corretamente. Daí o pessoal foi dando o retorno de que vai jantar enquanto assiste a live, e é isso mesmo, assim, não tem como ser diferente. É por aí. E também estava comentando com eles que foi muito engraçado, porque o tema é meu filho não come, o que eu faço? E no final das contas, teve pessoas que foram mandando mensagem falando, eu preciso de uma live ao contrário. Meu filho come demais, o que eu faço? Eu falo, a gente explora isso também, esse tema na live acaba falando junto. Aí queria pedir para o pessoal que entrou, que foi uma coisa que eu aprendi faz pouquinho tempo, eu comentei que faz 3 meses que eu estou mexendo com o Insta, então assim, não dominava praticamente nada da tecnologia, assim, estou um pouquinho mais aprimorada, mas vão dando coraçãozinho aí, que é uma forma do Instagram pegar essa live e levar para mais pessoas, ou tem aquele aviãozinho, dar o aviãozinho, pedir para o pessoal compartilhar com algum amigo que você acha que se interessa, que é uma forma de incentivar mais pessoas a estarem participando, perguntando e sabendo desse conteúdo também. Queria perguntar para quem entrou se é mãe ou se é profissional da área de educação, ou se quem entrou se é dos dois. Já mandei para muitas. Ah, que bom, já mandaram para muitas pessoas. Eu agradeço. Então, quem entrou, se puder dar o retorno para a gente, se é profissional ou se é mãe, profissional da área de educação, né? Ou se é mãe, para a gente ver a demanda aí. Tem um tempinho de delay, né? Vamos ver aqui, esperar. Mãe e profissional, os dois, aham. Eu acho que a maioria do público que acaba assistindo tem um enfoque profissional e tem um enfoque de serve para pai, serve, desculpa, sim, fiz um comentário lá, tipo, mãe ou profissional, desculpa aí o pai que estava presente. Boa puxada de orelha, gostei, tá certo, é isso aí mesmo.
Tem que envolver os pais nesse processo. E daí a última pergunta que eu quero fazer e a gente começa é ver com vocês a outra vez que eu... que joia, que psicóloga, professora e psicopedagoga, ok. A outra vez que eu e o Alexandre fizemos live juntos, a gente estava falando sobre sono, que é um dos 4 hábitos básicos. Então, sono, agora a gente está falando da alimentação. E os outros 2 hábitos básicos, alguém sabe aí, tirando o Alexandre, você não conta, Alexandre. Pode Se deixar. o pessoal sabe quais são os outros 2 hábitos básicos. Vamos ver. Se sabe, pode escrever qualquer, não tem problema. E se não sabe, faz uma carinha triste aí, eu não sei, ou não sei, daí a gente já está sabendo. Deixa eu dar um ok para quem mais entrou. Então, é o sono, daí a alimentação, a ordem e a higiene. Isso, o sono, daí a alimentação, a ordem e a higiene. Então, se vocês têm interesse que a gente fale sobre ordem, sobre higiene, dá um ok, que daí a gente sabe que esse tema interessa para vocês aí também. Quem entrou agora, a gente está perguntando sobre temas que vocês querem, sobre os outros 2 hábitos básicos, que é ordem e higiene. O pessoal vai entrando e a gente vai comentando. Podem dando retorno depois também. Então, acho que a gente começa oficialmente. Eu sou a Regina Pique, sou psicóloga e pedagoga, sou mãe de 5 filhos. A live hoje é sobre alimentação. E daí eu passo para o Alexandre, ele se apresenta e a gente segue conversando. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre Arias, eu sou pediatra, vou resumir um pouquinho aqui. Professor universitário, sou pai de 6 filhos e, assim como a Regina, não sei se tão quanto a Regina, sou aficionado aí por educação, acredito muito no poder que a educação tem e, enfim, é um desafio mesmo, né, Regina? Vamos falar desse Sim, tema. Eu verdade. estava pensando sobre esse tema hoje, que aqui em casa era bem o que a Regina comentou, assim, que tinha que ser uma live ao contrário. Meu filho come muito, o que que eu faço? Eu tenho 6 meninos, nossa, como que Nossa, come? Eu gosto de brincar que menina dá prejuízo no salão, dá prejuízo nas nos roupas, né, acessórios. Regina? Acessório. Os meninos dão prejuízo Aham, na comida. Meu Deus, comem muito essa criançada. aham. E quer começar introduzindo o tema já, Alexandre, todo seu aí. Tá certo. Então, assim, eu vou ser um pouco pediatra nesse momento e vou ser menos orientador familiar, que também, né, eu não acabei não falando, mas eu também fiz essa especialidade. Então, fala-se muito da importância dos 1000 dias, dos primeiros 1000 dias na vida de uma criança. E olha que interessante, esses primeiros 1000 dias contam-se já desde a concepção. Então, toda a vida Hum, intrauterina do bebê já está contando já nesses 1000 dias. Então, se fala assim que a gente tem que aproveitar esse início de vida para dar o melhor que a gente pode em todos os sentidos, em relação a estímulos, em relação à alimentação, em relação a virtudes, a bons hábitos. Sabe, Regina, eu fico pensando assim, se eu pudesse voltar atrás com meu filho mais velho, que tem 12 anos hoje, eu ia fazer tantas coisas diferentes, não é? ah, Assim, nossa, se eu soubesse disso antes, se eu soubesse daquilo. Então, a gente fala que a alimentação da criança, ela começa com a alimentação materna, começa na gestação. uhum, Então, uma mãe que uhum, tem uma dieta multivariada, uma dieta rica na gestação, olha que interessante, uhum. o sabor do líquido amniótico, ele muda da mãe que come Tipo, bem. Então, essa criança, tem estudos que mostram que essas crianças que a mãe come muito bem, têm mais chances de se alimentarem melhor depois quando forem comer. E mesma coisa leite sim, materno. Também durante a aham, amamentação, uma dieta rica da mãe, ela vai propiciar que a criança
tem um leite, um sabor diferente, leite materno, também vai ajudar a alimentação. Então, o paladar, ele se forma desde a 16ª semana. Nossa, tão Então, é bem pequenininho, né? interessante. Você vê que começa muito cedo mesmo, né, a vida, assim, todos os sentidos. Então, isso eu queria Sim. comentar, assim, a importância, e daí começa também, na educação, em tudo que a gente fala de educação, é bem importante o exemplo dos pais. Nós pais somos Uhum. protagonistas da educação dos nossos filhos, a gente ouve muito esse conceito hoje em dia. E também na alimentação. Então, a mãe que comeu muito bem na Ah, gestação, na amamentação, ela com certeza vai ter mais, vai comer também junto com a criança, enfim. Né? Então, o exemplo dos pais é super importante em tudo, inclusive na alimentação. aham. Porque a gente vê, na verdade, assim, a dificuldade às vezes é você tentar estimular a criança a comer algum alimento que ela não vê os pais comendo. Então, aquela coisa assim de que o hábito ele acaba criando dentro, direto, uma amiga do Ceará entrou aqui, saudade, Inês. Então, a gente vê assim, que o que, que acontece? Que se você está querendo introduzir algum alimento com a criança, só que ele não faz parte do repertório da família, é mais difícil de você introduzir porque ela não vê o pai e a mãe comendo, tal. Tem uma pessoa que fez um comentário, ela acaba fazendo no pessoal para mim, né, diretamente, não comentou no post da live, que ela falava exatamente disso, assim, de que ela preparava o prato dela e às vezes a criança já pequenininha ia provando alguma coisa do prato dela, ia vendo os pais comendo e ia se interessando pelos alimentos, porque tem, você estava falando do paladar, mas tem o cheiro, tem a questão visual envolvida, daí tem a ver como você cria o ambiente na alimentação, também como que é essa composição, né, na hora de comer, se é com estresse, se vai mais natural. Então a gente verifica que tudo isso faz parte, né, não só o hábito em si de comer. Com certeza, eu gosto de falar que a gente não come só com a gustação, a gente usa os 5 sentidos. Eu estava pensando sobre isso esses dias, que eu falei assim, eu acho que a audição não é tão importante assim na alimentação. Eu estava pensando assim comigo, né? Porque é importante a gustação, é importante a visão, é Uhum. importante o tato e é importante muito o cheiro, né? O olfato. Sim. Mas pensei assim, na audição acho que não importa muito. Mas aí eu comecei a refletir sobre isso e sim, é importante, né? Tem alguns alimentos que só de você ouvir, né? Em casa, meus filhos são, eu tenho filhos assim que são muito doceiros aqui em casa. Então, se você abre uma bala, assim, meio escondido, assim, eles já Um escutam, já pacotinho. e fala assim, eu também quero, né? Também, né? Ou aquele sabor do, a gente gosta de Doritos, embora que não seja muito saudável, de vez em quando a gente compra. E é assim, é uma delícia, né? Se você ouve o barulho do Doritos, você sabe que é Doritos, né? Pelo barulho, assim. Enfim, então a gente usa Sim. os 5 sentidos mesmo. Tem que lembrar disso na hora Uhum. de preparar as refeições, na hora de sentar-se à mesa. Então, a gente está pulando um Uhum. pouco aqui, né? Vamos falando conforme vai, né, vai surgindo. Mas eu acho que a gente tem que ter uma mesa bem arrumada também, né, Regina? Porque a comida ela entra pelos Uhum. olhos, né? Então, assim, uma mesa arrumada, um ambiente gostoso, um ambiente afetivo, alegre. Eu estava pensando também nessa live que realmente é estranho as crianças não comerem. Com todo, com todo respeito, assim, e toda compreensão para famílias que têm essa Uhum. dificuldade, mas, assim, se for ver, comer é tão gostoso. Comer faz parte do instinto de sobrevivência do ser humano, né? Então, Uhum. o Uhum. bebezinho, Sim. Ah. ele pega o controle remoto e come, né? Pega a meia, pega tudo e põe na boca, né? O instinto. Você dá a colher e abre a Ah. boca, né? É automático. Então, Sim. Aham. realmente é interessante, né? Que exista essa dificuldade mesmo de alimentação. E a principal causa de, de, de dificuldade alimentar, que não consegue comer, é uma causa Uhum. não orgânica, uma causa que não é uma doença, graças a Deus. A gente chama de Uhum. erro Uhum. alimentar. Então, às vezes, Ah. por maus hábitos, por falhas, a criança acaba se habituando de forma inadequada e acaba não comendo. E tem as fases também, a gente pode falar depois sobre isso, né, Regina? Tem as fases de Uhum. desenvolvimento da criança, tem as fases que a criança come menos mesmo.
é normal também. Hum. Né? A gente podia comentar um pouquinho sobre isso, o que você acha? Das fases. Sim, sim, queria resgatar quando você falava dos hábitos, porque veio alguns comentários, eu li assim no sentido de que assim, a criança está caminhando pela casa, você sai atrás dela e vai levando a comida, assim, ela não parou, né? Então você vai levando. Ou você falava de ter uma mesa arrumada para sentar, comer, aquela criança que está no chão e você vai dando comida no chão. Ou você dá o celular para ela se distrair enquanto come. Ou uma comentou assim, põe o cachorro do lado, que daí se distrai com o cachorro e vai comendo. Então, todos esses acessórios, digamos assim, que a família às vezes vai colocando, com a intenção de que garantir que a criança coma, mas que são recursos que você tem o trabalho de, você garante um pouco de eficácia quando começou, mas por outro lado, você depois vai ter que tirar isso, né? Então, em algum momento, se você quer criar um hábito adequado de alimentação, ela vai ter que se alimentar sem a TV, sem o celular, ela vai se alimentar na mesa, não é se alimentar no chão, ou você atrás dela dando comida pela casa. Então, esse é um hábito. Dependendo de como você compõe esse hábito, você está num caminho com mais assertividade, digamos assim, ou menos. Aí você vai ter que ficar voltando e tirando algumas estratégias que não estão tão eficazes, né? Que não estão funcionando tão bem. Eu gosto de falar que é difícil falar sempre e nunca, não é, Regina? Difícil, né? Na Aham. educação, nunca e sempre. Mas algo que eu acredito que a gente pode dizer nunca mesmo é o que você comentou, de criar uma rotina que envolva telas, que envolva TV. As refeições principais, principalmente café da manhã, almoço e janta, são momentos riquíssimos que a gente pode conviver com a família, que a gente pode interagir, contar coisas, que a gente pode Aham. ensinar até a forma de comer, a forma de sentar. Que em casa eu tenho alguns meninos assim um pouco mais rebeldes, até para sentar a gente tem que estar orientando, tem que estar junto, tem que, né, como que pega o Exatamente. talher e Aham. tal. Então, é um momento Aham. muito gostoso. Então, a televisão acaba sendo uma intrusa, ou a tela, ou o celular. Então, quando eu tinha meu filho muito pequenininho, a gente fez tudo errado, né? A gente dava de comer primeiro para ele, para a gente ficar meio livre, assim, depois. Né? Então, não, né? A gente come todo mundo junto. Depois a gente aprendeu isso. E a gente come junto, ao Aham. mesmo tempo. Então, e a criança, o ideal é que ela aprenda que depois que ela come, ela fica um pouco na mesa, porque tem famílias que não conseguem ir para o restaurante almoçar, porque o filho não Aham. para quieto, chora, faz manha, ou tem que ir num restaurante que tenha brinquedos, que tenha um parquinho e tal. Mas se você em casa já consegue educar isso, fica mais É fácil, um né? meio caminho andado. Aham. Estão perguntando aqui, Regina, eu vou te ajudar aqui na live. Estão perguntando aqui se essa rotina deve começar em que idade. Então, essa Isso. rotina Aham. começa muito cedo. Ali começou a comer, já começa. Né? A rotina Aham. tem que estar incutida em nós pais primeiro. Então, eu estava lendo Uhum. também, tem um artigo bem interessante da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala bastante sobre alimentação, e ele recomenda bem isso, né, que horários regulares de alimentação ajudam a Uhum. criança nesse processo de alimentar-se saudável, alimentar-se bem. Então, né, garantir, né, almoço, café da manhã, almoço e janta, horários Ah. fixos, né, rotinas, isso é bem importante. Uhum. Também foi comentado a questão, quando você estava falando das fases, então fez um comentário assim que percebe que realmente tem períodos que a criança come mais e tem períodos que a criança come menos. Quer comentar sobre isso, Alexandre? Ah, isso eu acho super importante, né, desmistificar um pouco essa questão. Então, Uhum. na pediatria, né, na medicina, existe uma idade que a criança ela cresce muito rápido. É a fase que ela Uhum. mais cresce, que ela mais ganha peso de toda a vida, que é o primeiro ano de idade. Então, os primeiros 12 meses ela cresce muito e triplica Ah. o peso do nascimento. Ela nasce com 3,5 kg, Uhum. um ano tem 10 quilos e pouco. Então, esse primeiro ano, ela tem muita fome, ela cresce muito. Uhum. E depois de 18 Uhum. meses, desacelera o crescimento, desacelera o ganho de peso, e a criança tem menos fome.
E lá perto de 2 anos de idade, o que acontece? Ela começa a aprender que o mundo é maravilhoso. Não é só a comida que atrai a criança. Ela realmente descobre o mundo, né? Ela começa a andar com mais facilidade, consegue perceber mais os sons, perceber os objetos, a natureza. Então, assim, nossa, é um mundo que se abre para ela. Então, comer para algumas crianças, aqui em casa, como eu falei, isso não acontece, tá? Comer é muito importante. Assim. Mas para algumas crianças, comer não é só isso. Então, ela acaba não tendo, né, aquela questão da comida como antes, muda. E também, Regina, a gente falou muito de autonomia do sono na live passada, que a chave, né, para as mães aí era autonomia, não é? Entender isso. E que o pai e a mãe mais devem querer para o seu filho é que ele seja autônomo, que ele conquiste autonomia em tudo. E decida e escolha bem. É isso que a gente gostaria, né? Então, com 2 anos, o que acontece? A criança, ela conquista mais autonomia. Ela quer escolher, ela quer se vestir, é a idade do não, né? É a idade dos terríveis 2 anos, que dá várias lives, né? Parte 1, parte 2, parte 3. O que eu faço com meu filho que faz birra? Acho que você comentou um pouco sobre isso numa outra live, né? Outro dia. Mas então são os terríveis 2 anos, e é terríveis para tudo, hein, gente? Para sono, para obediência, para alimentação, né? Fase das manhas, as birras. Então, às vezes, não comer pode estar dentro desses terríveis 2 anos, que ela quer testar os pais, né? Testar também que ela consegue, que ela pode. Então, isso também é bem comum acontecer. E depende muito também do temperamento da criança e dos seus pais, e do conjunto família. É muito complexo. Então, o que acontece? Tem crianças com temperamentos mais fáceis. Você fala ela fala, tá bom. Talvez tem pais que estejam se perguntando, nossa, cadê essa criança, né, que eu não conheço? Eu não tenho essa ainda. Essa eu não tive ainda, mas tem temperamentos mais fáceis. E, por outro lado, tem mais difíceis. Eu até uma vez estava falando sobre esse assunto, né, que tem temperamentos fáceis, difíceis e de aquecimento lento. Daí eu dei uma palestra no colégio dos meninos, colégio do Bosque, e falei assim para os pais, se tivesse que escolher, qual temperamento que você escolheria? Daí a maioria falou assim, eu quero filho fácil, que filho difícil não dá. Mas se a gente fosse escolher, a gente deveria escolher o temperamento difícil, porque esses vão ser os líderes, vão ser aqueles que vão conquistar, que vão ter sucesso, que vão perseverar, só que tem que educar bem para que eles vão para um caminho do bem, né? Eu acho que também entra, Alexandre, quando você falou das fases, que tem períodos que a criança se alimenta mais, e também tem dias, né? Então, da mesma forma que a gente às vezes percebe que tem dias que a gente não está com disposição para comer, eu brinco assim, eu fico nervosa, eu não consigo comer. Tem gente que é o contrário, fica nervosa, come. A primeira live que eu fiz, que foi às 9 da noite, eu não conseguia almoçar. Eu tive que ficar comendo alguma outra coisa meio que obrigada, assim, porque não ia aguentar ficar todo o tempo. Mas então, às vezes as crianças também têm isso, assim, tá comendo bem e tal, e de repente acordou aquele dia, não tá disposta, tá bem de saúde, só não tá com a mesma apetite, a mesma disposição. Ou quem tem 2 filhos, às vezes acontece um pouco a diferença. Eu tenho as 2 pequenas, tem 2 anos de diferença. Tinha épocas que a menor comia mais que a mais velha, porque a menor estava nesse período de estirão, assim, de crescimento. Então, assim, batia o prato maior do que a que era maior, do que a que era mais velha. Então, também, eu acho que uma coisa que tranquiliza o coração dos pais, e às vezes as mães ficam mais envolvidas com essa tarefa, assim, mas pensando pai e mãe, né? É perceber que a criança está se alimentando bem, que ela está, quando leva ao pediatra, que ela está crescendo, que ela está se desenvolvendo. Você estava falando de amamentação, eu lembrei, quando eu ganhei a minha mais velha, vai fazer 21, tinha um programa na maternidade Nossa Senhora das Graças de amamentação. E uma coisa que eu achei fantástico era assim, você chegava, eles pesavam. Daí eu dava de mamar e eles pesavam de volta. E daí tinha diferença na balança desse mamar que a criança tomou. Então, ela mostrava concretamente pra gente, ainda mais que era mãe de primeira viagem, olha, tá tudo certo, ela tá crescendo, e a gente pesou antes, pesou depois, e viu que teve uma variação, então que realmente está se alimentando, tá ok. Porque tem muito da preocupação, assim, como a gente não
vê o negócio entrando para dentro, assim, ou tipo, o quanto de comida comeu, né? O quanto caiu no chão, o quanto efetivamente comeu, se aquilo que ela se alimentou foi suficiente para ela ou não. Então, o acompanhamento com o pediatra, acompanhamento com fazendo exame de sangue quando for necessário, para ver que a criança está ok, está crescendo, eu acho que também tranquiliza o pai e a mãe, que às vezes, muitas vezes, ficam apreensivos, assim, com a expectativa de que coma bastante, coma de tudo, e no final das contas, aquilo que a criança está ingerindo está sendo suficiente para ela. A gente vê que ela está ficando bem em termos de peso, mas também quando você avalia outros indicadores de saúde, né? Que você consegue ver através de um exame de sangue, não só em peso, né? Essa é a minha área. Esse é meu dia a dia de consultório, assim. Então, a gente vê Uhum. muitas mães preocupadas. Então, acho que, de forma geral, você falou bem corretamente mesmo, para o pai que está com um pouco de dúvida, será que meu filho come pouco e é o normal para ele? Primeiro, tem Aham. crianças que comem bem pouquinho de tudo, um pouquinho, tipo passarinho, que a gente chama, e é o normal para Aham. ele. E tem crianças que comem mais. Então, comparar um filho com o outro não é adequado. Comparar Hum. o filho com o vizinho, né, o filho do vizinho, do amigo, não é adequado, porque cada um é um. Então, o profissional que mais tem condições de dizer para, né, a mãe, para o pai, olha, teu filho está saudável, está bem, é o pediatra. Tem uma campanha forte aí para valorizar o pediatra, que está meio em extinção. Então é importante isso. Então, o gráfico de crescimento é o que realmente tranquiliza nós pais e nós pediatras também como profissionais. Agora, uma coisa importante também, Regina, que é legal da gente falar, é que tem os biotipos. Então, existem Uhum. 3 biotipos. Tem as crianças que têm a estatura e o peso proporcionais, tendem a ser um pouquinho mais baixos, mais parrudinhos, que a gente chama, Uhum. né? Então, esses Uhum. parecem que estão mais gordinhos, mas se você Aham. põe no gráfico, você consegue avaliar bem isso. Tem aqueles outros que, como a live de Uhum. hoje é filho que não come direito, às vezes, que é mais magro, é o longilíneo. Então, o mais gordinho é o brevilíneo, e tem o longilíneo, que ele é mais alto do que pesado. Então, até às vezes eu, no consultório, falo assim, meu Deus, que criança magra. Né? O Aham. menino entra assim, nossa, meu Deus, tá magro, né? Que magro. Mas eu coloco no gráfico, o percentil dele no peso é na média, a gente chama de percentil 50, Uhum. e estatura percentil 90, ou seja, ele é bem alto. Então, a impressão que dá é que ele é magro. Todo mundo fala para a mãe, nossa, meu filho tá magro, hein? Mas que menino magro. Né? E a mãe fica com esse negócio, meu Deus, ele é magro mesmo, ele é magro, magro, magro. E às vezes a mãe fala, nossa, ele come um monte e não engorda. Come não sei o que e tá magro, né? Então, também Aham. tem isso. E tem Aham. o normolíneo, e tem o normolíneo que é aquele que é proporcional, né? Acho que eu falei que o brevilíneo era proporcional, mas na verdade é o contrário, né? O brevilíneo, ele é, o parrudinho, né? Ele é um pouco mais baixo, um pouquinho mais pesado, tá? E o normolíneo, Uhum. ele é o que é bem proporcional, né? Percentil parecidos, de peso e de estatura. Então, isso também é aquele falso magro, né? Aquele que é muito alto e tem o percentil do peso na média. Também é uma coisa que é legal a gente comentar. Sim, tem uma pergunta bem interessante sobre rotina. Na verdade, a pessoa que perguntou sobre rotina perguntou também. Então, a gente põe um prato variado na frente e deixa viver. Daí, tipo, limpa o chão, troca a roupa e tá tudo certo. Então, assim, que estratégia que os pais podem fazer pensando assim, quero criar um hábito de alimentação saudável. Então, isso, montar um prato variado. Ela já falou da questão, né? Você pensa uma criança pequena, come, suja, cai no chão, tem toda uma questão de paciência. E daí, como que segue? Assim, como que eu consigo garantir? Que dicas que você pode dar pra gente? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Essa é. Não é Só verdade, tem Regina? pergunta sim nessa live. É? Só pergunta Só assim, tem né? pergunta sim, aham. Deixa eu pensar aqui. Vamos por partes. É, enfim, garantir, você acaba não conseguindo, não tem uma fórmula mágica. Mas é lógico Uhum. que tem orientações bem corretas, bem direcionadas para isso. Então, Uhum. a criança lá, pequenininha, nasceu, mamou no peito,
que é o recomendado até 6 meses, né, se conseguir. Se não for possível, pode complementar com leite artificial de fórmula, ou se não mamou no seio também, tá ótimo. Eu gosto de falar que o que é possível é o melhor. Porque às vezes tem mães que não conseguem amamentar e se sentem culpadas, assim, não, é ótimo não amamentar. Tem várias coisas boas de não amamentar, né? E o que você consegue é o que dá para conseguir, é ótimo. E hoje em dia tem formas maravilhosas de leite. Mas lógico, né? Se você consegue amamentar no seio, é fantástico também. Então você começa a dar alimentação com 6 meses. Então isso é um pouco controverso entre os médicos, pediatras, mas a recomendação mais atual mesmo é mesmo as crianças que mamam leite artificial, o ideal é começar a alimentação a partir dos 6 meses. Tá. Então, vamos supor, mamolo artificial desde bebê, com 6 meses começa. Por quê? Porque nessa fase ele está mais preparado para mastigar, para aceitar alimentos com texturas diferentes. Então, começa com 6 meses. É interessante ter, como a gente comentou, um ambiente adequado, um cadeirão para poder sentar sempre no mesmo local, no mesmo horário, sem tela, sem distrações, comer ao mesmo tempo que os pais. E, desde o começo, favorecer a autonomia, que ele pegue na colherzinha, que ele se suje. Conheço mães assim que tiveram muita dificuldade nessa fase, porque é difícil, né? Porque suja tudo, né? Suja a criança, suja a mesa, suja o chão, suja a própria mãe, o pai. É uma loucura, assim. Às vezes joga na janela, na parede. É uma confusão. Mas tem que ter muita paciência, saber que isso faz parte e sempre ter os alimentos ali variados. E nessa fase, geralmente, a criança vai aceitar tudo. Ela, né, por mais que a mãe não coma direito, a criança está disposta a isso. Depois de um ano, 18 meses, 2 anos, a criança, como a gente comentou, tem aquela fase um pouco da rebeldia, que ela não quer mais comer, ela não aceita mais. Então, os pais têm que ter muita paciência de entender que isso é um momento, mas, ao mesmo tempo, não pode afrouxar tanto e deixar a criança ser o rei ou a rainha da casa. Então, a gente tem que colocar algumas regras e combinar entre pai e mãe para que isso aconteça. Então, assim, não quero isso. Não, filho, é importante você comer isso, porque isso vai te deixar forte, saudável. Você pode comparar com os super-heróis que a criança gosta, ou com as princesas que as meninas admiram. Então, isso, né, a questão lúdica pode ajudar. E, enfim, né, durante toda a vida, a gente vai ter esses desafios dos filhos não quererem seguir as nossas regras. A obediência é a primeira virtude, a obediência, né, Regina? Que, nossa, é tão difícil de conquistar. E você que tem filhos mais velhos, eu tô um pouco atrás de você na idade, né, de filhos, mas assim, nossa, cada ano, cada fase, você, nossa, agora obedece. De repente, nossa, não obedece mais. E a alimentação também tem a ver com obediência, também tem a ver com seguir o que você fala, o que o pai fala, tá? O exemplo também dos pais é importante. Então, é uma coisa bem... Eu fiz isso um pouco, tá? Eu não queria confessar isso aqui, assim, ao vivo, assim, online, né? Mas eu fiz um pouco de insistir. Agora foi, Alexandre. Não tem jeito. De obrigar. É tão legal falar com você que a gente se abre, né? A gente é amigo, a gente perde um pouco a vergonha, né? Os respeitos humanos, assim, fala algumas coisas, né? Mas eu acabei indo pela linha mais autoritária, assim, mais militar. Eu sou um pouco militar, assim. Eu falo um pouco, assim, para não assustar as pessoas, mas eu sou muito militar. Estou tentando melhorar, assim, já faz algum tempo. Então, eu fui muito militar na alimentação com meus filhos. Então, eu insisti, meio que obriguei algumas vezes, achando que era manha. Então, eu tenho filhos gêmeos. Eu gosto de contar essa história, porque eles são gêmeos idênticos, têm 5 anos, e um deles... Ele, desde que nasceu, ele come, assim, fruta, que é o Daniel, adora comer tudo isso. E o Rafael, assim, nunca gostou de fruta. E agora que começou a chupar, ele come tudo o restante, toma sucos também das frutas, mas a textura da fruta ele não consegue. Então, algumas vezes eu falei assim, não, você está fazendo manha, pode comer isso aqui. E ele vomitou, porque realmente era uma coisa que ele não conseguia e eu, na cabeça que não entendia, né, que não entendia direito essa questão. Não é, então a gente não pode realmente obrigar, não pode fazer nada disso, porque a criança às vezes depois nunca mais vai querer comer aquele alimento porque foi obrigado
a comer, né? Então, realmente, esse negócio de come aí que eu tô mandando, né, não é muito, não é correto mesmo. Então, uma ideia para as crianças que não estão comendo bem nesse momento, né? Que talvez tem pais aí que estão preocupados com isso, né? Fizeram tudo certo, ou fizeram mais ou menos, ou não fizeram as coisas corretas, né? Dá tempo da gente mudar, melhorar, sempre é possível. Então, a minha sugestão é, ela precisa comer alguma verdura, por exemplo. Então, ela vai escolher entre 3 verduras. Então, você pode oferecer a beterraba, o chuchu e a cenoura. Então, quando você oferece alimentos cozidos e aquecidos, é mais fácil a aceitação. Então, comer uma alface, uma rúcula, é muito difícil, assim, para uma criança que tem paladar mais, assim, rebuscado, um paladar, assim, não muito bem treinado para esse tipo de alimentos. Então, assim, se você aquece, se é mais molinho, é mais fácil de comer. Então, você fala assim, olha, filho, eu quero que você coma um pedacinho, você pode escolher. Então, quando você fala para ele escolher o alimento, é bem legal, porque ele fala assim, não, eu que estou escolhendo, eu que mando aqui, não é meu pai que está Sim, mandando. você dá alguma Né? Então, possibilidade de escolha para ele. escolhe. Né? Da mesma forma que você fala para o filho, né? Você quer comer, para a menina é bem comum isso, né? Você quer o vestido rosa ou o vestido verde? Ah, eu quero o rosa, né? Agora, se você falar que ela tem que usar o rosa, ela não vai querer, né? Então, se você coloca Sim, opções de escolha, isso pode ajudar. E fazer combinados, né? Conversar com ela. Eu acho que também é uma dica também para que ela consiga comer coisas que não são tão gostosas é que ela coma junto com algo que ela gosta muito. Então, assim, um prato que ela gosta muito. Então, você misturar, né? Mudar a hora que você oferece. Às vezes, assim, na hora do almoço ela não quer tanto aquilo, mas talvez na janta, talvez em outro momento, alguma a combinação beterraba dentro do diferente. feijão. Hã? A beterraba dentro do feijão. Na verdade, assim, uma coisa que eu gosto de falar, Regina, que você concorda com isso plenamente também, que eu sei, né? Que a gente não pode esconder os alimentos, né? Esse negócio de esconder alimentos não dá certo a curto prazo, né? A criança está sendo meio que enganada, né? Ela está comendo ali sem saber, mas ela tem que saber que ela está comendo, né? A gente tem que ser verdadeiro, ser sincero, na verdade é algo importante na Sim. educação. Então, lógico, você pode colocar a beterraba no feijão, mas você vai contar para ela que está lá a beterraba, né? Você não pode contar, assim. Você pode até não contar na primeira vez, né? Ela come um pedaço e fala assim, ó, tá vendo que gostou? Você gostou? Ah, gostei. Então, era beterraba, né? Daí você pode, assim, contar depois que ela comeu a beterraba. Então, assim, são várias coisinhas pequenas, assim, mas eu acho que mais ou menos por aí, assim, né? Não desistir. Educar, olha, não é fácil. Eu achava que era mais fácil antes de ter filhos, né? A gente lê tudo, nossa, que fácil. Então, a gente tem que ter perseverança, tem que ter paciência, tem que ter criatividade. Tem dias que vão ser piores, como você comentou no começo. Tem dias que vão ser mais fáceis. Às vezes, nós, pais, estamos cansados. Não dormimos bem à noite, né? Eu sou médico, faço plantão, às vezes estou, faço plantão, estou cansado. Então, nesses dias de cansaço, talvez não é o dia de você começar coisas novas, de você querer ousar. Nossa, agora eu vou começar essa estratégia aqui que eu li, que eu fiz. Não, não. Né? A esposa está estressada, está cansada, está um ambiente difícil. Eu estou falando isso para mim primeiro, tá, pessoal? Porque às vezes a gente acaba caindo nessas armadilhas, né? A gente está cansado, não é a hora de fazer nada muito novo, né? Então, na casa dos outros, né? Isso é bem legal, né, Regina? Na casa da sogra, na casa da avó, na casa dos amigos, né? Você quer mostrar que você é um pai super bom, né? Que você é um pediatra, que, nossa, né? Um professor, a educação, psicólogo, não, porque eu sou bom na educação. Daí você quer, às vezes você não faz em casa, ou em casa é mais difícil até. Se em casa tá difícil, na casa dos outros vai ser impossível. Então, assim, a minha esposa, a Heloísa, ela é muito sensata. Uma ótima mãe. Quem conhece sabe, né? Assim, ela tem muito bom senso, que eu às vezes não tenho tanto. Então, ela sempre me ensinou isso, né, Alexandre? Aqui a gente não vai comer verdura hoje, aqui tá bom, né? Porque tem um tempero diferente no restaurante, que os filhos não gostam. Então, sabe, a gente tem que ser mais leve, mais tranquilo, né? Aos poucos. Tem uma história muito legal, Ria, não sei se você conhece essa história. A gente frequentou os cursos de organização familiar do IBF, e tem uma história bem famosa do pessoal de Brasília que contou pra gente. Teve um casal que ele não comia.
não comia feijão. Então, que difícil, né? Assim, a gente morar no Brasil e o filho não comer feijão. Sim. Difícil para alguns Aham. pais isso. Mas olha, gente, se teu filho não come feijão, tá tudo bem, viu? Tem países que nem tem feijão e tá tudo ótimo. Mas essa família quis ensinar o filho a comer feijão. E daí a história do feijão é essa, né? Que o pai falava, olha, vai comer só um grãozinho de feijão. Depois 2 grãozinhos. Depois 3. Aham. E o filho foi comendo, comendo, de repente comia a concha inteira. Então a gente pode Aham. fazer o feijão aí para muitos alimentos. Né? E também Uhum. queria falar sobre aquelas fases da alimentação. Então, o Uhum. comer, ele tem fases. Então, não é simplesmente você vai lá e põe na boca e come. Antes disso, tem outras fases. Então, a primeira fase do comer, do ato de comer, é você conseguir olhar o alimento e ficar diante dele, Uhum. né? Que chamamos de tolerar. Você tem que tolerar estar na presença daquele alimento. Tem crianças que só de olhar o alimento no prato, ela tem horroriza, ela se sente mal com aquilo. Uhum. Então, o primeiro passo Uhum. é a criança conseguir estar no mesmo espaço que aquele alimento, né? A Aham. segunda fase é a criança interagir com o alimento. Então, vamos supor, uma beterraba, né? Então, a criança pode pegar a beterraba antes de ser feita. Ela pode brincar com a beterraba, cheirar, ela pode ver. Então, isso pode ajudar a Aham. criança, né, no processo. Depois, é a questão do cheiro, né? Ela tem que cheirar a comida. Aham. Depois, ela pode tocar no alimento, né? Que faz parte também da interação. Depois ela pode Sim. saborear, para daí depois ela comer. Então, as crianças têm Uhum. dificuldade em algum alimento, então você pede para passar por essas 6 fases iniciais, e a penúltima e a Uhum. última fase antes de comer é a do saborear. Então, a criança ela pode chupar o alimento. Então, a gente está contente aqui em casa, Uhum. porque o Rafael está chupando mexerica agora. Né? Então foi uma grande conquista para todo mundo aqui em casa. Ele chupa mexerica agora. Ele não consegue mastigar, porque a textura é ruim para ele, mas ele consegue chupar a fruta. Então, isso é uma coisa que de repente Uhum. pode ajudar aí os pais a que os filhos melhorem na alimentação. Aham. Eu acho que tem uma questão também, Alexandre, digamos, você ofereceu para a criança cenoura, dela não quis. Então, a gente não partiu do pressuposto de que ela não quer comer cenoura, que ela não Ah, vai comer cenoura. Então, volta a oferecer de um outro jeito, daí isso que você falou, mistura com alguma coisa que ela gosta. Então, ir sempre variando para que, às vezes ela não vai gostar crua, ela gosta cozida, ela não vai gostar cozida, ela vai gostar no meio do omelete. Tem uma tia do meu marido que me mostrou um ralador que você rala a cenoura e ela fica, parece um macarrãozinho, assim. E as crianças a primeira vez comeram lá na casa dela esse macarrão. Então ela fez lá, faz a cenoura nesse formato, que fica um macarrãozinho assim, né? E pôs a abobrinha junto e parece um macarrão e fica colorido, enfim. Daí comeram super bem e volta e meia a gente volta a preparar esse macarrão a cenoura e a abobrinha nesse formato que elas gostam bastante. Então essa flexibilidade nossa, assim, que exige esforço, né? De ficar variando o preparo de um alimento até que a criança efetivamente a gente descubra ali qual que é o esquema, assim, como que ela gosta daquele alimento para continuar preparando para ela. Tem algumas perguntas sobre hábito, costume dos pais. Assim, o pai tem um hábito de alimentação, de comer mais café com pão, e a mãe, na janta, comer arroz com feijão. Como que faz com a criança? Faz comer o quê, né? Come de um tipo, come de outro? Que costume que ela segue se os pais não têm hábitos diferentes? olha, isso realmente é um desafio mesmo, não é? Então, acho que o Aham. pai e a mãe têm que conversar e entender bem o que que eles querem para o filho deles. Então, Uhum. se você come pão com café, é gostoso? É um mau alimento? Não. Agora, se você acostuma o seu filho a comer apenas café com pão sempre, depende do horário também, né? Assim, tem famílias que Uhum. têm um almoço muito rico, muito saudável, com verduras, com frutas, com sucos, tal, Uhum. e às vezes na janta não é janta, é um café da tarde. Então, assim, Uhum. será Uhum. que a gente pode fazer o café da tarde? É saudável? Se ele, né, toma um café da manhã saboroso, bem nutritivo, um almoço nutritivo,
Pode comer, Uhum. pode fazer uma janta de café à tarde? Pode, não tem problema. Mas o teu filho, ele Uhum. sabe comer bem, ele sabe comer comida saudável? Ah, ele sabe. Uhum. Então, tudo bem, né? Ah, mas a mãe quer muito que ele jante e o pai quer que tome café. Então, a gente tem que chegar no meio É. termo. Então, nem tão lá. Sim. Então, tá. Se ele realmente garante, se a gente consegue garantir que ele saiba, tenha o paladar já treinado para alimentos saudáveis, ele pode tomar café da noite. Espero não causar nenhuma briga aí familiar, tá? Depois vocês falam comigo aí, qualquer coisa. Mas também, se a mãe quer muito que ele jante, a gente pode negociar, né? Um dia janta, outro dia toma café. Pronto. Eu acho que isso é Uhum. tranquilo. Agora, o que a gente tem que pensar é a questão do exemplo. Eu gosto de falar muito que os filhos são máquinas de copiar. Eles copiam tudo, Uhum. assim, é incrível. E eu estava escutando uma palestra sobre educação esses dias, que eu achei bem interessante, assim, que falava assim, que quando que a gente começa a educar nossos filhos? Daí sabe qual que foi a resposta, Regina? A gente começa a educar nossos filhos antes deles nascerem, porque Uhum. eles vão ser educados conforme a gente é, porque eles Aham. imitam, eles copiam o nosso comportamento. Não adianta você falar, filho, seja honesto, filho, seja ordenado, olha, é importante você fazer oração, é importante ter uma piedade, você fazer o bem para o outro. Se você não faz, ele não vai fazer, assim, pode ser que ele faça, mas não vai ser Aham. forte a sua ação. Então você tem que ser uma boa pessoa. Então você tem que dar um bom exemplo de alimentação. Não adianta. Vou contar uma coisa pessoal Aham. aqui que eu não ia contar, mas a gente está assim rasgando o verbo hoje, né? Tá se abrindo assim ao mundo. O coração. Mas assim, a minha esposa, Heloísa, o pessoal que conhece ela sabe assim, ela não gosta assim muito de verdura, assim, de legumes, assim, bem difícil. E quando a gente casou, e teve o Pedro, que é o nosso mais velho, ela tinha muito Uhum. nojo de brócolis. E eu nunca soube disso, assim, na época. E ela nunca oferecia brócolis para ele, porque ela tinha nojo e achava que ele não ia gostar do brócolis, né? Então, Uhum. assim, e hoje eu vejo, assim, como que ela se superou pelo amor, pelas virtudes, por querer que nossos filhos sejam Uhum. pessoas melhores. E ela come muita coisa hoje que eu achei que ela nunca ia comer. Então, se superou. Então, é Uhum. legal isso, que os pais se superam pelos filhos, né? Sim. Então, Aham. o exemplo foi um arroz com pão, um arroz com pão, um café com pão aqui, arroz com feijão. Mas às vezes o Aham. pai é viciado em Coca-Cola. Então, como que o filho não vai tomar Uhum. Coca-Cola? Ou refrigerante? E assim vai, né? Chocolate. Olha, gente, a gente tem que ser muito feliz, sabe? A gente tem que ser tranquilos, felizes. A vida é muito boa. Não vale a pena brigar por conta de alimentação. Pode comer chocolate? Claro que pode comer chocolate, pode comer Doritos, mas depende da idade, depende da situação, Aham. depende da frequência, né? Tem o dia do, como que é? O dia do, Doce. o dia, Dia do não, doce? o dia do doce, mas tem um outro termo que o pessoal fala, né? O dia da porcaria, assim, né? O dia dos porcaritos, né? Ah, Que é né? Que, sei lá, sexta-feira é o dia muito comum, assim, no cinema em casa, muitas famílias, né? uhum. É o dia de assistir filme, ou sexta ou sábado à noite. Então, nesse dia, é sanduíche, é refrigerante, para quem toma, assim, né? Aqui em casa a gente não toma refrigerante, assim, o meu maior orgulho, assim, é que eles não gostam, assim, não tomam. A gente conseguiu não colocar esse hábito, a gente também não toma aqui em casa, então foi bonitinho esses dias, Regina, porque um dos meus filhos falou assim, um dos gêmeos, né, de 5 anos, acho que foi o Daniel, estava na casa dos avós e tem um sobrinho nosso que gosta muito de coca, de refrigerante, então quando ele está lá, o pessoal compra refrigerante. E daí ele estava Aham. tomando, e daí ele falou assim, mas por que que o primo está tomando, né? Eu falei assim, e eu não posso tomar? Eu falei assim, é porque, na verdade, difícil explicar isso também às vezes, né? Você não quer deixar o Aham. primo numa Em situação família, difícil. assim? Família, mas eu falei assim, olha, na verdade é que a gente não toma coca, né? Refrigerante, né? Você viu o papai tomar refrigerante? Não é muito saudável, a gente não toma. Foi tão legal que ele Aham. entendeu tão bem isso. Seu papai não toma refrigerante, por isso que você não toma. Ele falou assim, é verdade, pai. E assim, foi embora, assim, né? E Pronto, daí, aham. e daí o primo ofereceu o refrigerante para um dos gêmeos, foi o Rafael,
E ele fez uma cara Aham. muito feia, assim, de não gostei, assim, né? Eu fiquei Aham. contente, assim, porque é muito gás, né? Não está acostumado. Sabe, pai, não gostei disso aqui. Eu Sim. pensei, ai, que Aham. bom, né? Que ele pode tomar de vez em quando? Ele poderia tomar de vez em quando, numa festa, não tem Uhum. problema. É que eu sou meio militar, né? Como vocês estão percebendo. Mas não teria problema ele tomar de vez em quando, ainda mais se fosse mais velho. Mas, enfim, né? A gente não pode ser muito exagerado, radical, pode algumas coisas de vez em quando, né? E vamos deixar a vida mais fácil, mais leve, mais tranquila, né, Regina? Sim, Alexandre, a gente tem 10 minutos e tem três perguntas aqui. Uma é que está falando que a criança sempre gostou de feijão e depois nunca mais aceitou feijão. Que já está com 7 anos. Eu acho que é aquilo que você falou, assim, não necessariamente precisa comer feijão para entender que precisa crescer saudável, né? Então, às vezes não vai consumir feijão, mas vai consumir outros alimentos que, do ponto de vista nutricional, preenche o quesito com relação ao feijão. Ou isso que você falava, né? Vão comer um grãozinho, outro grãozinho, de repente a criança acaba voltando a comer feijão. Aqui em casa, as meninas não gostam muito de mamão. Então, para evitar aquela coisa de ficar enfeitando a comida, põe o leite condensado no mamão para comer, põe açúcar, põe não sei o que, assim, aqueles acessórios que depois a gente acaba tendo que tirar, assim, porque você fica pirulitando uma coisa que, na verdade, ideal seria comer o mamão, a gente combina que são pedacinhos de acordo com a idade. Então, aqui tem cinco, come 5 pedacinhos, um pedacinho para cada ano de vida, e assim vai indo. Então, assim, você vai criando algumas coisas lúdicas para que favoreça a alimentação. Daí a outra questão é assim, Regina, qual é a a gente hora de pode oferecer também, doce? e Regina, a gente Pode pode ir? trocar também o feijão por outros alimentos parecidos. Então, a lentilha, ela substitui o grão de Ah, bico. verdade. Aham. A gente pode fazer essas trocas também, Uhum. né? Não só o feijão, mas a gente pode trocar alimentos que a criança não goste, a gente pode trocar por outros do mesmo grupo, que também acaba sendo bem Uhum. interessante. Aí tem uma pergunta, a hora de oferecer doce, que a criança já tem 20 meses, não sabe o que que é doce. Então, quanto mais postergar, melhor, né? Dá para sobreviver sem doce? Qual que é a tua orientação É aí? assim, ó, a orientação da pediatria em geral é não oferecer doces antes de 2 anos de idade. Essa é a Uhum. orientação. Depois de 2 anos, não quer dizer que liberou geral, hein? Não Ah, é que sim. liberou geral. Se você Aham. quiser continuar não oferecendo doces, eu acho que está tudo bem, não tem nenhum problema. Uhum. O Uhum. difícil é quando você tem vários filhos maiores, Ah, então sim. às vezes isso acaba não funcionando tanto, né? Então aqui em casa, o meu mais novo, que tem 2 anos e meio, ele comeu doce muito antes de todos os filhos. E tá tudo bem, assim, a gente tenta Uhum, maneirar, uhum. lógico, né? Mas infelizmente, né, não deu certo como a gente gostaria, assim. A gente queria que fosse Ah, mais postergado isso, mas temos que cuidar muito do que a gente compra, né, no mercado, né? Se não tem doce em casa, elas não comem. Então, às vezes a gente fala com as mães, né, em consultório, assim, ah, mas meu filho come muito doce, chocolate, né? Mas é só não comprar, né? Se não comprar, não tem. Então, ou assim, compra, acabou, final do mês só, né? Assim, compra lá, ó, come, na próxima compra do mês, ou compra semanal, ou compra quinzenal, dependendo da família, a gente compra mais um pouquinho e pronto, tá bom? uhum. Aí tem uma pergunta sobre mamar no peito após 2 anos de idade. Acho que você comentou um pouquinho, acho que eu respondo essa para a gente conseguir responder a seguinte. Então, a Tá. orientação exclusiva tem 6 meses, e daí até 2 anos de idade, se conseguir, depois, introduz alimentos a partir de 6 meses e até 2 anos de idade. Mas existem crianças que seguem amamentando, mamando depois dos 2 anos de idade. Acho que a única questão é ver, assim, do ponto de vista nutricional, que a criança já não tem essa necessidade, não, a amamentação já não tem uma função nutricional, né? Às vezes é muito mais um aconchego com relação à criança. Então é mais avaliar isso, em que medida tem funcionalidade ainda a amamentação ou não. Uma pessoa comentava comigo que viu um post lá de uma criança de 8 anos que mamava, daí você fala, pera. Então, assim, entender também, assim, que a amamentação tem a sua função e que uma vez que ela cumpre aquela função, a vida segue, digamos assim, né? Tem E uma também, pergunta que foi... Regina, e também a gente tem que Aham. ver se a amamentação não está atrapalhando os hábitos básicos
não está atrapalhando a Os outros. alimentação, o sono, as crianças não comem direito porque mama muito, né? Então tem que também ter esses cuidados. Sim. Tem uma pergunta que foi feita sobre a questão da criança comer demais. Então, às vezes, pode estar associada à questão de ansiedade. Então, a criança Sim, pode, a forma dela aliviar, eu falei que, tipo, eu fico ansiosa, nervosa, eu não como. Tem pessoas que é o processo contrário. Então, ansiosas, aí mesmo que acabam comendo. Então, a ideia primeiro seria assim, identificar com a criança qual é o fator que está causando ansiedade para ela, da onde que está vindo, e oferecer algum recurso para ela aliviar a ansiedade que não seja através da alimentação. Então, se ela vai praticar mais esporte, se antes de sentar para comer, ela controla um pouco mais a respiração, faz alguma dinâmica nesse sentido, se consegue canalizar através de alguma coisa mais manual, argila, água. Então, como que você ajuda essa criança a canalizar a ansiedade em outro recurso que não alimentação? E daí, digamos, ela sentou para comer, consegue combinar com ela que ela vai comendo as verduras primeiro? Então, assim, daí para dar a sensação de saciação antes de colocar os carboidratos, que daí dá aumento de peso, a questão da obesidade. Então, são cuidados que a família pode ter. A gente tem 5 minutos para terminar. Aí, se você quiser dar um recado geral, porque daí a gente tem que encerrar para conseguir salvar a live. Gente, acontece esses negócios, sabe? De não conseguir. Esses dias foi uma que eu não consegui, um dia e meio tentando baixar no IGTV, e não conseguia. Bom, foi para o canal do YouTube porque eu não consegui postar no Insta, mas enfim. Daí, se quiser não, dar mas um recado geral. vamos conseguir. Então, assim, olha, eu É. queria falar que a alimentação tem muito com virtude, então comer demais, Uhum, a temperança está faltando, comer de menos pode ser normal, então veja com o seu pediatra assim, a questão de gráfico, a questão de uhum, físico, não precisaria fazer nenhum exame de sangue a princípio, se o gráfico está bem, exame físico normal. Criança, para uhum, comer, tem que ter fome. Então, uma coisa que eu também queria uhum, reforçar aqui no final é que a gente não pode ficar dando biscoitinho, bolachinha, no intervalo das comidas, das refeições. Então, assim, uhum, uma hora antes uhum, de uma bolacha, um iogurte, um suco, às vezes tem algumas crianças que perdem o apetite com isso. Então, uhum. É cuidar suficiente, disso. né, para... Uhum, Sim, criança para poder ter fome tem que gastar energia. Então, as crianças que ficam muito em casa, lógico, estamos na pandemia, agora é outro assunto, mas precisa gastar energia, correr, uhum, pular, se movimentar. Não comeu, não tem problema nenhum. Não, não come, tá? uhum. Mas não come mais nada. Não podemos trocar a alimentação por iogurte. Não vai saber, não, eu não como, eu ganho. Né? As crianças são muito espertas. Então tem Sim, que lembrar disso, assim, né? Tem que estar com fome para poder comer. Não comeu, não troca por outra refeição. E o pai e a mãe têm que estar muito de acordo. Né? Tem que estar em sintonia, tem que conversar, tem que um ajudar o outro. No cansaço, não travar batalhas que você não vai conseguir naquele momento. Escolher as batalhas. Se sabe que vai aham, levar um não vamos fazer isso agora. É melhor você não falar do que ser desobedecido muitas vezes, senão você perde autoridade. E a gente tem que uhum, tentar conquistar a autoridade com os filhos, né? Ter prestígio com eles, falar a verdade, mostrar que a gente fala e faz, o bom exemplo, como a gente comentou. Né? Então, vamos viver mais sim, felizes, né? Comer uma coisa gostosa, que seja um momento gostoso a alimentação, sem punição, sem gritaria, comidas gostosas, mas algumas coisinhas eles vão ter que sacrificar. Assim a gente ensina eles a serem resilientes, a educar à vontade. sim, É importante também isso, né? A gente educar na virtude, tá bom? tá Obrigado, ótimo. Regina. Foi uma delícia falar com Obrigada, você. Me eu. senti aqui em casa, aqui com Ah, você, que com o pessoal ótimo. aí. Obrigado, viu? Prazer aí, Gente, como boa sempre. noite para todos. A gente agradece a presença. Tudo de bom para vocês. Abraço. Tchau, pessoal.